Mas você falou aí, vamos puxar pelo lado positivo aqui. Você falou de Itaú, Eletrobras e WEG que tiveram os melhores desempenhos. Itaú, inclusive, foi a principal indicação sua de fevereiro ali que tinha que ter na carteira das 10 ideias. O que explica, vamos dizer, esse desempenho de Itaú? E, claro, conta aí pra gente se ele vai continuar para o mês agora de março. O desempenho de Itaú, ele é muito explicado. Primeiro, o setor financeiro como um todo subiu, mas teve muitas ações que não subiram tanto quanto Itaú ou até caíram, como foi o caso de Bradesco, Santander, e foi uma bola que a gente cantou, tá gravado, né, inclusive. Então foi um gatilho que a gente estava esperando há bastante tempo, que foi primeiro um resultado muito acima do que era esperado pelo mercado e dois, um aumento do payout, que é a proporção que o Itaú distribui, a proporção do lucro que o Itaú distribui aos acionistas. A gente vem esperando desde o meio do ano passado um aumento desse payout, depois de 3 anos com payout reduzido por causa dos investimentos em transformação digital, né, e transformação do banco como um todo, e aí veio como a gente esperava, junto com o resultado do quarto TRI, o aumento do payout foi de 30% para 60% do resultado do banco. Então, eu acho que esse gatilho ajudou muito. Mesmo depois da alta de 7%, que foi super vigorosa para um banco desse tamanho em um mês, a gente mantém Itaú para a carteira de março, porque a gente gosta muito da relação risco-retorno dessa ação, ainda mais agora que vai pagar mais dividendo. Então, trazendo o que a gente chama de carrego para a posição, né? Um carrego ainda maior para a posição, um dividend yield esperado para 2024 de 7, 8%, que é uma coisa, fora Petrobras e Vale, é muito difícil de achar na Bolsa. Então, a gente gosta do risco-retorno. É uma ação que, ao mesmo tempo que, se a Bolsa animar, ela anda, mas se tiver um momento aí de aversão a risco, Itaú protege bem, né? Porque tem um carrego, tem uma operação super saudável e não é cara. É 9 vezes lucro 2024, uma perspectiva de crescer esse lucro 12% em 2024. Então, a relação risco-retorno é muito boa e por isso a gente segue carregando essa posição. Então, fica uma recomendação da carteira completar, sair de 10 ideias, mas a gente vai continuar aqui no papo, porque eu quero saber quais são as suas perspectivas para a Bolsa, para os ativos como um todo para março. Quais são os desafios, né? Existe algum risco em potencial aí já previsto? Como é que está a sua visão para os ativos de risco agora em março? Bom, assim, é muito difícil você prever quando que a Bolsa vai subir ou se ela vai subir este mês ou não. É um horizonte de tempo muito curto. O que eu posso falar? Eu continuo bem construtiva com a Bolsa brasileira, porque ela está num patamar de valuation muito legal ainda, principalmente se a gente olhar para fora do Ibovespa. Se a gente olhar para as empresas do setor doméstico, as empresas que não são aquelas blue chips, né, aquelas large caps, e o Ibovespa muito dominado por commodity e banco, né? Então, eu acho que a gente está num patamar, é um momento interessante de ter ações por causa do valuation ainda muito descontado. Se a gente olhar para o múltiplo preço-lucro das empresas da economia doméstica, não se restringindo ao Ibovespa, está 10 vezes, a média histórica é 14. Então, assim, o desconto é muito relevante. Para março, a gente tem um evento muito importante que é a chamada Super Quarta, que é aquela quarta-feira que a gente tem ao mesmo tempo a decisão de política monetária dos Estados Unidos e do Brasil. Na decisão em si, a gente não espera grandes surpresas, mais um corte da Selic de meio ponto e mais uma manutenção por parte do Federal Reserve, mas a atenção vai estar voltada para o comunicado. Né? Então, assim, no caso do Federal Reserve, qualquer pista que ele der no sentido de cortar os juros, eu acho que ajuda a Bolsa brasileira. E aqui no caso do nosso Banco Central, o que ele falar com mais detalhes, o que ele está achando dessa inflação de serviços. E é justamente aí que eu acho que mora o risco. Né? Eu acho que se a gente vai ter mais dado de inflação, mais dado de atividade em março, se a gente continuar vendo essa inflação de serviços acelerando, aí eu acho que é um risco para o investidor. Agora, se a gente continuar vendo a mesma dinâmica, é ainda alta, mas arrefecendo um pouquinho, acho que pode ajudar. Joia, então existe ainda esse risco aí da inflação, então pode ser que a gente veja ali certa volatilidade, principalmente ali, né?
quando estiver pertinho ali da super quarta, mas todo mundo de olho. E pode, então, mudar um pouquinho essa trajetória, né? Porque no comunicado passado ficou claro ali que seriam pelo menos mais 2 quedas ali de meio ponto percentual. Então esse vai ser o ponto focal ali do comunicado para ver se vai ter um, vamos dizer assim, um S ou vai tirar um S ali, pode de repente haver alguma mudança ali de repente dar uma parada? A gente não acredita que o Banco Central brasileiro, nosso time macroeconômico, né, e a gente atua muito em parceria com eles. A gente não acredita em pausa nos cortes pelo Banco Central brasileiro, porque à medida que a nossa inflação cai na leitura cheia, o juro real, aquela Selic descontada da inflação, que é esse saldo que restringe a economia, ele vai ficando maior, pelo próprio efeito da convergência da inflação, que apesar dos serviços, na leitura cheia está acontecendo. Então, a gente não acredita na manutenção. O que eu acredito? Que ele vai continuar cortando, de repente ele vai reduzir, sair do plural e passar para o singular, sim, mas não porque ele pense em diminuir o ritmo, porque talvez ele pense em aumentar, entendeu? Então, é isso que está na nossa cabeça. Lá no mês de junho, quando provavelmente o Federal Reserve vai começar a cortar, isso abre espaço para o nosso Banco Central acelerar. Então, assim, não sei se o mercado vai interpretar assim, mas essa é a nossa leitura. Ele vai deixar aberto para ele, claro, poder diminuir o ritmo, né? Porque ele não é bobo, existe um risco reputacional ali, mas a nossa leitura é mais provável que ele venha a aumentar. Perfeito. E dentro, né, vamos dizer assim, desse contexto, para março, quais são as suas, vamos dizer assim, as suas melhores recomendações que você pode passar aqui para o investidor e investidora que está acompanhando a gente? Bom, tem algumas recomendações. Eu acho que o mês de março o setor de varejo vai ganhar muito destaque, porque é quando se concentram aí as divulgações das varejistas, os balanços das varejistas referentes ao 4º trimestre. Então, a gente continua com um peso muito relevante da carteira 10 ideias em varejo, 20% da nossa carteira está em empresas varejistas ou ligadas ao setor de varejo de certa forma, como é o caso de Iguatemi, que tem um componente de real estate e tem um componente de varejo. Mas importante, mantendo o fator qualidade. A gente não abre mão do fator qualidade, especialmente nesse momento. Então, empresas que executam bem e capturam bem aí os diversos ciclos econômicos. E porque o setor está muito barato, né? A gente, ao longo do ano aí, o setor cai bem mais do que o Ibovespa, então o valuation está bem interessante. Uma outra troca que a gente fez foi incluir B3 na carteira de março, aproveitando aí essa queda de hoje, que teve essa notícia, como você falou muito bem, de que um fundo árabe está investindo para abrir uma concorrente da B3 no Rio de Janeiro. Eu acho que tem muito... É claro que você quebrar um monopólio, né? Uma empresa que ela tem um monopólio, vira um concorrente capitalizado, claro que não é bom, mas eu acho que não é capaz também de tirar a grande qualidade, a maravilha que é o negócio da B3, com um retorno sobre capital investido absurdo, né? E o absurdo dividendo que ela paga. Então, um trade mais tático, aproveitando que mesmo antes da queda de hoje, a ação tinha caído 11% no ano, isso mesmo incluindo o retorno com dividendos. Então, a gente faz esse trade tático aí para capturar uma reversão à média de B3, quem sabe. Acho que esses são os principais temas aí do mês de março.